A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos celebrar os 25 anos de carreira de Paulo Correia de Araújo, o Paulinho Mosca, cantor, compositor, instrumentista e ator. Paulinho não interrompeu suas inúmeras atividades durante a pandemia. Um papo sobre a música da América Latina, suas viagens e novos projetos. E uma bela história de uma amizade antiga com André Abujanra. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, e hoje é um prazerzaço receber, né, que a gente recebe, eu sempre começo, eu falo assim, que parece que o cara está dentro do estúdio, né, mas eu sinto a presença, mesmo que seja remotamente, né? Então estamos recebendo com muito prazer hoje Paulinho Mosca. Bem-vindo, Paulinho Mosca, tudo bom? Ei, Colibri, que maravilha, obrigado pelo recebimento, mas é isso Aqui eu mesmo, recebo, né? é mais ou menos assim, né? Porque eu falo às vezes expressões erradas porque eu imagino que o sujeito esteja do meu lado aqui, mas é como Mas, se estivesse. olha, hoje em dia receber é olhar no olho, que é o que a gente está fazendo É isso agora, aí, eu recebo. né? Vamos receber Paulinho Mosca. Então, estamos É, recebendo Paulinho Mosca. Paulinho Mosca, antes de você contar o que você está fazendo, e não é pouca coisa que você faz, né? Porque você é um cara inquieto, trabalha bastante. em várias frentes, né? E antes de você falar todos os trabalhos que você está fazendo e a gente passear um pouquinho por algumas canções suas que você vai relatar para nós, eu quero sempre começar, e começo, né, com o nosso programa desde o começo da pandemia de março, um relato seu de como você está encarando esse momento, né? Difícil, um ano já se passou, né? Que a gente no começo fala, não, isso é 2 meses, 3 meses. Bom, passamos um ano, não sabemos se o ano que vem ainda vai ter show ao vivo, né? Sei lá. Então, eu queria saber como é que você está encarando como artista, né? Essa situação da pandemia que deixa todo mundo preocupado, né? E, ao mesmo tempo, do ponto de vista pessoal, como é que você está se virando, né? Nesse momento que imagino que seja duro, para todo mundo, né? Claro, E eu queria que você comentasse, por favor, antes de a gente começar no papo geral aqui. maravilha. Bom, Colibri, você já falou, na verdade, quase tudo, né? Porque é o que eu posso dizer? Um susto que a gente tomou, né? Um susto que nos deixou em pânico, porque aqui, particularmente no Brasil, a gente sofre de duas enfermidades, né? Tem o vírus e tem o desgoverno, que negacionista acaba piorando toda a situação. Porque imagina você saber que está passando por uma pandemia, que o mundo inteiro está passando, pelo menos você sabe que o mundo todo está se preparando e tal, e está lutando, mas você está num país onde você não sente a luta, né? Pelo contrário, né? Você sente o governo negando a ciência. Eu adoro ciência, né? Enfim, vamos falar sobre isso à beça, mas então você vê quem deveria estar à frente, um país tão grande que necessita tanto de uma liderança nesse sentido, né? Uma liderança que tem um discurso que proteja as pessoas nesse momento. É tão importante, né? Uma população tão numerosa, né? São mais de 200 milhões de pessoas. Dessas 200 milhões, né? Pelo menos a metade não tem tanta informação ou educação, então que precisa realmente de uma campanha muito forte para poder ser convencida da gravidade, né? Então é muito triste. Acho que então é duplamente triste, porque primeiro nós artistas de palco, né? Eu estou desde dos 17 anos acostumado a viajar o tempo inteiro, né? Aeroporto, ônibus, e chegar nas cidades, hotel, restaurantes, passar o som, e chegar no palco, cantar, receber as pessoas no camarim, abraçar, né? Sentir o calor das pessoas, conversar, escutar as histórias das pessoas, enfim, e esse era o amor que eu trazia para casa, entende?
era esse universo que eu chegava e abraçava meus filhos, e minha esposa, e minha família, contando sempre histórias do que eu estava vivendo, onde eu tinha ido, para levá-los em tal lugar que eu tinha conhecido. Ou seja, eu tinha uma dinâmica de vida que está sendo muito difícil, fisiologicamente, metabolicamente, abrir mão dela. Eu tenho, enfim, como todo mundo, tem dias muito difíceis, né? Tem dias que eu choro à toa, né? Tem dias que a maioria dos dias eu acordo já taquicárdico, com aquela sensação daquele filme O Feitiço do Tempo, sabe? É verdade. Que o cara acorda todo dia no mesmo dia, os dias parecem muito iguais, né? Porque Verdade. eu sou absolutamente paranoico, então eu não saio de casa há um ano mesmo. Eu saí 8 vezes, para ser sincero. Eu saí na porta da minha casa 8 vezes. Você marcou Então, 8 vezes, né? marquei, porque e 2 delas foi para votar. Tinha que sair. E as outras foi em setembro, quando abaixou bastante o caso, eu dei um passeio no Jardim Botânico, que é ao lado da minha casa, Uhum. e fui já 2 ou 3 vezes na Lagoa, que é perto de casa também, com os meus filhos, de bicicleta e máscara, para poder olhar um pouco o céu e tal. Mas ficar dentro de casa, assim, é uma experiência muito nova para mim, para muita gente, enfim, mas sofro muito mesmo. Eu tenho que me cuidar aqui. Para dormir também é difícil, né? Tem noites, às vezes, que eu não consigo ter sono, aí fica tudo meio desbaratinado, né? Porque as pessoas pensam, não, o artista, né, tá sempre criando e tal. Mas no meu caso, por exemplo, eu não consegui fazer nenhuma música. Desde que entrou na quarentena, eu não compus absolutamente nenhuma música. Foi como se a criatividade tivesse ligada também a essa coisa das viagens e tal. Porque logo que entrou em quarentena, eu me concentrei muito na minha família. Eu tenho 2 filhos, um de 24 e outro de 10. Então, é bem diferente, sabe, as dinâmicas de cada um. Então, enfim, passei a cozinhar, né? Passei a limpar a casa, cuidar das plantas, enfim, todo o serviço que tinha outras pessoas fazendo ou que eu dividia com outras pessoas. Eu tinha funcionários, então também tive que demiti-los, enfim, foi uma mudança muito grande na vida. E com isso eu fui também diminuindo assim a quantidade de tempo que eu passava escrevendo, ou mesmo tocando violão. Eu tenho tocado muito pouco. Então isso tudo me entristece muito. Mas ao mesmo tempo, enfim, tenho lido, tenho feito cursos pela internet de futurismo, me envolvido com coisas que eu Legal. não me envolvia antes, né? E conversado muito, porque, assim como você, acho que a tal da popularidade pequena que eu tenho faz com que pessoas me chamem para conversar, para dar entrevista. Isso me faz um bem danado, porque a hora que eu olho para alguém e falo um pouco, e escuto umas perguntas, e escuto também o outro falar, sinto muita falta do abraço, né? A gente faz aqui Então, sempre o abraço virtual no finalzinho, né? Que a gente vai fazer, ótimo. Vamos mas embora. o que você está falando é uma terapia, não é só para você o conversar com os amigos, né? Para nós aqui Ah, da rádio também, é uma forma de eu não pirar aqui, não ficar deprimido também. claro. Vou falar a verdade. A gente está É, abrindo o coração aqui, realmente, certamente. certo? Se você ficar e tal, cai numa rotina que às vezes é uma coisa angustiante mesmo, né? O Claro. feitiço do tempo aí do Do filme tempo. realmente pinta esse clima mesmo, é Não, eu acho que complicado. esse é o momento da gente abrir o coração e as pessoas perceberem que artista é gente, Pois sabe? é. Porque tem muito isso, né? Essa coisa do cara no palco, assim, parece Claro. ser alguém especial porque desenvolve alguma coisa que você não sabe fazer, mas a verdade tem um monte de coisa que eu também não sei fazer e que eu admiro nos outros, e eu também sofro igualzinho. É muito, Imagino. muito, muito triste. Eu estou passando por tudo que todo mundo está passando mesmo. Muita Legal, deprê. legal você abrir porque eu ouço de muitos artistas que agora estou compondo muito mais, agora estou fazendo parcerias que eu jamais faria e não sei o que e tal. Tem uma turma do hiperativo, né? Por isso que É eu ótimo brinco. também. Também tem. Por isso que eu, no começo na nossa avaliação, são mais de 250 programas desde março, né, do ano passado, que eu classifiquei em 3 modelos, né, 3 possibilidades. Então, tem o que fica deprimido, né, realmente,
que a gente fica mesmo, né? Tem o que Ah, fica hiperativo, sim, o que fica perdido e aquele que uhum. fica tudo ao mesmo tempo num dia só. Eu acho que eu sou esse aí. Eu sou a terceira opção. Também, entendeu? Fica tudo isso É, aqui. Mas eu ouço alguns artistas, não, agora é o momento para a gente criar. Então eu acho tudo bem. Eu falei, se o cara está se sentindo assim, claro, que claro. seja, né? Vamos em frente. Tá? Tem uns caras que estão fazendo parceria adoidado, sinceramente. A expressão Tem é muito, adoidado. O cara está tenho fazendo, muitos amigos trabalhando muito não mesmo e é? realmente ativos em casa. Na verdade, eu trabalhei muito na minha vida, desde muito jovem, sabe? Porque eu era do Inimigos do Rei, em Sim. 1989, e foi uma banda que teve muito sucesso. Então, eu já comecei a viajar, por isso que eu falo que meu metabolismo ele está intimamente ligado ao aeroporto, ao ônibus, à van, Uhum. aos shows, porque eu nunca parei de viajar e fazer show desde os 17 anos. Né? Então, eu realmente tomei um susto assim com essa prisão domiciliar, Boa. né? É isso É, mesmo. De é certa isso forma é mesmo. assim, De né? certa forma, e, enfim, Mas eu eu acho também que tenho. você teve uma reação, se me permite assim conversar com Claro, você mais sobre isso, nesse sentido, porque você é um cara que estava já em superatividade, viajando muito. exatamente. De repente, quando É. isso veio, você parou e falou e começou a refletir diferente, né? Eu acho, né? Na Mudar verdade, um pouco. o que eu tenho me dedicado muito e que me toma muito tempo é justamente ver toda a minha obra e organizá-la. Ou seja, eu tô em processo de digitalizar, só faltam 2 discos da minha obra toda Hum, para estarem disponíveis. Isso tudo foi feito na quarentena. Eu fiz, né, 11 anos de uma série chamada Zumbido, no super Canal legal. Brasil. Nossa, assisti É, direto. Muito eu bom. fiz 257 É programas, programa. igual você. É verdade. Só que Então, eu faço diário, né? Então eu sofro é, mais, eu faço diário. Você é mais, era semanal, né? O era zumbido. semanal, É, mas a gente gravava tudo num mês só, a temporada é, do ano, né? loucura, Então, loucura. então tinha uma pré-produção muito grande, depois uma Uhum. pós-produção também violenta de eu que editava as entrevistas, sabe? Escolhia os takes das músicas, eu ficava metade do ano nesse processo de pós-produção e depois, quando eu terminava a pós-produção, já começava a pré-produção do seguinte. Isso tudo com shows no meio, né? Então Pois é. foram realmente 11 anos de muito trabalho. E agora a gente está lançando os EPs, esses 247 EPs com 3 músicas cada um, eles vão Uhum. saindo devagar conforme a gente vai tendo as liberações. Já saíram 70 É. e a gente está Essas ainda tentando a liberações, liberação. para você entender bem, liberações das gravadoras que você trabalhava antes, é isso ou não? Se eu entender. Não, não, são liberações Liberação de cada artística. artista. Ah, E de cada cada, artista. porque cada artista tocava Ah, você três está falando músicas. do Do zumbido, tá? Zumbido, é. Porque Aí foi então feito para televisão, né? Agora você está isso. liberando. Entendi, agora Exatamente, o entendi. contrato Perfeito. era para ser exibido pelo Canal Brasil. Agora eu estou Sim, liberando os EPs, então já é um outro tipo de acordo. Você tem que negociar royalties, ver tudo direitinho também, porque às vezes tem parceiro também na autoria, né? Então tem que ter claro. autorização do parceiro. Enfim, uma burocracia grande, mas que está indo super bem. A gente já lançou 72, eu acho. E, enfim, eu fiz esses duetos me interessam muito. Cada vez que eu vejo, né, eu fico super feliz deles estarem também disponíveis, não só na televisão, como agora para qualquer uma pessoa do mundo. Legal. Além do Zumbido, eu em 2017 eu fiz uma série muito, muito louca pela América Latina, Super que se legal também. chama Tu Casa Es Mi Casa. Tu caça é me caça. Muito Sim, bom Tu isso aí. Casa Es Mi Casa. Uma série muito louca porque é feita com o mesmo diretor do Zumbido, que é um uruguaio chamado Pablo Casacoberta, um multiartista, assim, que escreve livros, pinta quadros, desenha muito, fotografa, filma, e ele que criou o Zumbido comigo. Quando o Zumbido acabou, ele me propôs da gente criar uma série nova. E como ele é filho de laboratoristas, cientistas, né? Uhum. Ele tem um centro em Montevidéu chamado REN, que vem da palavra gene, né, de Uhum. genética. Ele tem um centro de cruzamento entre arte e ciência, em que ele desenvolve Muito legal isso. projetos de arte e ciência. Aí ele me propôs essa série, Tu Casas Me Casa, que fosse uma série sobre ciência.
Eu falei para ele, pô, mas eu não entendo nada de ciência, né, cara? Como é que eu... Porque uma coisa é fazer o Zumbido, uma série sobre composição, e eu sou um compositor de canções, então eu posso estar ali na frente, né, perguntando e tal, né, conduzindo o programa. E aí ele me propôs de eu ser um leigo na série. um cara que, um cara que vai aprender. Aí eu comecei a achar interessante e desenvolvemos aí durante uns 2 anos a ideia, e a ideia é bem legal. É o seguinte, eu viajei por 12 países da América Latina, do México para baixo. Em cada país eu encontrei 3 pessoas, um cientista, um artista visual e um compositor, cantor como eu. E a partir desse encontro, num café da cidade, a gente escuta o cientista falar sobre a ideia dele, e a partir dessa conversa, eu tenho 3 dias para compor uma canção inspirada nessa ideia científica com o cantautor, e o artista visual também tem 3 dias para criar uma imagem que seja o ícone dessa ideia, e no meu último dia de viagem eu tenho que tocar essa canção que eu compus numa livraria para 20 pessoas, e saio dessa livraria e tatuo no braço Muito louco. cada um dos desenhos, né, que eu estou te mostrando aqui. Então, cada um desses desenhos tatuados no meu braço... O pessoal da rádio, ele está mostrando o braço dele tatuado. Pessoal da rádio, por favor. Para quem não está vendo, eu tenho um bracelete. YouTube... eu tenho um bracelete no meu bíceps, e cheio de desenhos pequenos, assim, do tamanho de 1 polegada cada um. E cada desenho desse foi feito por um artista visual latino, né, desses 12 países. Cada desenho é uma canção, né, feita também nesses países. Cada desenho representa uma ideia científica que poderia mudar o mundo, e essas ideias foram desde a vida dos morcegos e a importância dos morcegos, até a inteligência artificial na Guatemala, por exemplo, ou o estudo da luz e dos fótons na Colômbia, ou os neurônios e como eles transmitem para o nosso cérebro dor e calor, né? E como eles enganam, às vezes, o nosso cérebro. Por exemplo, quando você come uma pimenta, que você sente que fica com calor, né? Não está quente. É como se a pimenta fosse um hacker do cérebro, e ela gera um calor, assim como a menta, quando você coloca na boca ou escova o dente, parece que a boca fica fria, mas ela não fica. Ela também, a menta é um hacker do cérebro. O cérebro engana a gente direto. Exatamente. No caso dos morcegos, por exemplo, na Bolívia, né, descobri coisas maravilhosas. Por exemplo, um morcego, ele come 600 mosquitos por hora. Então, imagina uma cidade sem morcego. A gente ia respirar mosquito, né? A gente ia morrer de dengue, de chikungunya. Todo mundo ia morrer por causa dos mosquitos, né? Além dos morcegos serem os maiores plantadores de florestas do mundo, né? Porque eles carregam sementes muito grandes. Enfim, e para cada um desses temas bem loucos, assim, para mim, eu que compunha canções de amor ou de existenciais, né? Filosóficas, foi muito interessante chegar nesses países e ter que compor uma canção sobre os fótons, por exemplo. Beleza, um desafio, né? Um desafio, uma coisa... E essa série estreou na pandemia. Então eu tive, assim, desde que começou a quarentena, eu tive envolvido também na pré-produção do lançamento. Ela passa na HBO Mundi, para quem tem aí esse canal, é o 678 da NET. E aqui no Brasil, a gente tem só mais um episódio para passar, segunda-feira que vem às 20h, que é o último, justamente da Guatemala, sobre inteligência artificial. Já passaram os outros 11, mas quem tiver o aplicativo HBO Go, vai lá, pode baixar por streaming. E vai. Go there and stream. Quem tiver o HBO Go pode baixar já os 12 episódios e ver. São maravilhosos, são então, Paulinho, você não está tão paradão como você falou. Espera aí, vamos mudar todo esse papo aí. Você não tá eu não estou produzindo coisas novas, né? Como eu te falei, eu tô administrando todo esse trabalho que eu sempre fiz, ou seja, o Zumbi, dos meus discos
de estúdio, lançando eles no digital, fazendo essa divulgação e entrevistas por conta do Tucasa. Eu tô bem ativo. Eu não estou produzindo, eu não conseguia criar uma canção nova, pensar um disco novo. Mas daqui a pouco vem, isso aí vem em Claro, claro. ondas. Vem em ondas. Isso. Eu sempre acreditei, viu, Colibri? Eu sempre acreditei no processo. E eu sinto que esse silêncio criativo também é uma forma de processo, porque eu tô super consumindo coisas, eu estou me informando muito, eu tenho lido bastante, eu coleciono quadrinhos, então eu comprei muitos quadrinhos nessa viagem latina, mais do que eu consegui ler. Então, eu também tenho lido meus quadrinhos, tenho lido livros também, como eu te falei, fiz um curso sobre futurismo pela internet. Isso aí daqui a pouco vai refletir na sua música Sem diretamente, dúvida. Eu tenho obviamente. certeza que Como eu você estou num fala tanto do processo. processo no Zumbido, eu vi várias, né? É, Esse processo pode não estar no momento aqui saindo, exatamente. né? Você não está produzindo e Algo vai me rolar. diz que faz parte desse processo agora em mim não criar nada agora. Pois é. Entende? Na verdade, isso sempre aconteceu, sabe? Meus discos, eles sempre partiram de uma primeira canção que eu considerava assim, porra, essa canção é um caminho novo, sabe? Foi assim no Contrassenso, foi assim no Mobile, foi assim no Tudo Novo de Novo, foi assim no Muito Pouco. Foram canções que saíram que eu falava, pô, essa canção é tão forte que eu acho que eu vou fazer um monte de canção em torno dela. A Todos partir os de meus uma processos... ideia central, né? Que você faz circular ela. É Porque interessante. todos os meus ídolos pareciam lançar discos assim, né? O Caetano Veloso, o Gilberto Gil, né? O Milton Nascimento, todos os discos pareciam serem livros. Cada disco desses ídolos da minha adolescência pareciam que tinha uma história particular daquele livro a ser contada. E Então, tem, é né? muito E tem natural. mesmo. E tem, É certamente. claro. Então, eu acostumei a criar assim também. Eu não consigo muito ter essa ideia do single, sabe? Eu preciso pensar um disco. É que eu tava falando para o Leone, né, na entrevista, o seu parceiro também, o Leone. Eu Aham. falei, é o single para a rapaziada falar single, que é uma música só. Eu falei, para nós antigos, né? Era o compacto simples, né? Que tinha um lado A, lado B. Aí Isso. o Leone falou, o lado A que a gente fazia a música mais, né, mais, não comercial, mas a música mais palatável, digamos assim. O lado É, B a gente inventava uns negócios assim, e de exatamente. repente o pessoal curtia mais o lado B. Claro. Eles que falam, vamos fazer o lado B da obra do Paulinho, vamos Isso. fazer o lado B da obra do outro. Era o lado B, né? Que era A essa gente tinha ideia, né? sempre uma moeda de troca, né? Ah, Exato. você quer um hit? Então me dá o direito também de oferecer aqui uma coisa que eu gosto, né? Claro. Agora não tem mais isso, não. Agora você tem que acertar num só. Mas É essa parada, terrível. eu imagino que essa parada seja estratégica, Paulinho. É a Ah, parada para reflexão. Aliás, certamente. uma palavra que vem sempre para nós, não é a palavra, né? O começo de uma palavra, o sufixo, digamos. Né? É É. reinventar, ressignificar, refletir, re. É um monte de re. Renascer, Renascer e, né, você está fazendo tudo isso, porque daqui a pouco claro. vem a sua obra vai nesse sentido, né? É um momento de É. pausa mesmo. Quem pode, né? O que a verdade é essa, nós Claro, somos claro, privilegiados, né, Paulinho? Nós somos claro. privilegiados. Isso não, Super, né? Porque vai ver o super. público, as comunidades, o público, o povo, né, vulnerável mesmo, Aham. está sofrendo agora, inclusive, uma sensação terrível que é a falta de comida, falta de alimento, enfim. O pessoal passando fome, isso é uma Olha, tragédia. Colibri, isso é o que mais, na verdade, mais me entristece, né? Porque um artista que sai viajando pelo país, como eu, você acaba conhecendo o povo de perto, né? Porque eles entram no camarim para conversar, você frequenta as praças, você frequenta os restaurantes, então você acaba conhecendo o povo de perto. E isso ensina a gente a ter muita empatia. Eu, na verdade, quando eu fui do Inimigos do Rei, né? Da Sim. banda de rock, fizemos Teve o muito, Garganta muito. Profunda antes, não foi? Isso, antes, é um coral. Mas eu Coral. conheci o Brasil mesmo com o sucesso do Inimigos do Rei, da Uhum. Barata Chamada Kafka, da Adelaide e tal. E foi justamente nesse sucesso, viajando pelo Brasil, que eu tive vontade de fazer uma carreira
que fosse mais diversa do que a música de humor. Justamente porque eu conheci o povo brasileiro, sabe? O Inimigos era tão popular que a gente tocou assim em cidades de interior mesmo. A gente foi para o interior do Brasil mesmo. Uhum. E em feiras agropecuárias, sabe? Em interiorzão mesmo, até no norte. Então, eu fui super impactado assim, por descobrir um Brasil que eu não conhecia, e isso que me levou a uma carreira solo em que eu abraçasse um pouco mais a famosa MPB, né? E começasse a trabalhar, enfim, com samba, com forró. Eu gosto de tudo hoje, entendeu? A ponto também de passar da fronteira e chegar na América Latina. Então, foi muito importante para mim o tal do sucesso e o descobrimento do Brasil e o Muito. descobrimento do povo. Então, eu sofro muito porque eu não consigo acordar e não ler as notícias, eu sou muito responsável, eu quero saber para onde estão indo as coisas, e eu vejo esse sofrimento e essa tragédia que está se abatendo pelo nosso povo, o aumento da fome, da miséria, né, a falta de equipamentos e remédios nos hospitais públicos e até nos particulares, enfim, é uma tragédia, é um massacre diário que a gente vai passando, e é o que eu mais sofro. Eu tenho, sim, uma condição privilegiada, mesmo morando de aluguel, não tendo carro nem casa de campo, né? O fato de eu ter 25 anos de carreira, eu consegui guardar um dinheirinho para poder pagar minhas contas, mas ele também vai acabar se eu não puder voltar a trabalhar, entendeu? Uhum. Então, eu me preocupo com a minha família, com os meus filhos, e vou aqui economizando, cortei um monte de coisa, tive desconto em tudo, em escola, em aluguel, em o contador, todo mundo me deu desconto, porque teve uma hora que eu vi que não ia dar. Eu Uhum. também pensei que ia durar 3, 6 meses, mas quando começou a bater 10 meses, um ano, e a perspectiva é que realmente fique mais um ano, você tem que renegociar tudo na sua vida, senão não tem jeito, né? Aqui o rendimento caiu para 15% do que era, porque eu me sustentava basicamente pelos shows. Eu gostava muito da estrada, gostava muito de fazer show, e o meu rendimento vinha dessas apresentações. Então, tudo Não muito rolando difícil isso, mesmo. a receita É, corta e aí tem que repensar e ressignificar é, tudo. Tá. Tem muita gente que tá acontecendo um fenômeno, não sei, de vários colegas seus e tal, você pode dizer, um êxodo urbano. O pessoal saindo, vou para o interior. Eu é. você pensou nisso também? Cogitou em Eu não radicalizar? tenho, Falando, eu não tenho para onde ir. não tem para Eu não onde ir. tenho, Quem minha não tem vai família. ficar no urbano mesmo. É, minha família não tem aquela casinha de campo, nem meus pais tiveram, mas já venderam há muitos anos, enfim. Ah, Eu não tenho para onde correr, como eu te falei, eu moro de um aluguel. Se eu não alugar aqui, eu tenho que alugar em outro lugar. Mas hum, é algo a se pensar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho meu pai aqui, né, a minha claro. irmã, meus filhos que estão. Enfim, tem os amigos deles que às vezes encontro aqui também perto, poucos amigos, claro, né? Todo mundo de máscara. Tenho muita pena deles também, né? De arrancá-los daqui e levá-los para um sítio. É. Enfim, não sei, não tem essa Não, você condição. tá certo, porque daí você vai tirar do dia a dia dele por uma questão, uma opção. Se pudesse manter aí, era Claro, ótimo. Agora tem uma turma claro. que sai, que viaja e tal. Eu estou falando disso Maravilhoso. também porque em São Paulo, muita gente que estava morando aqui, do resto do Brasil, pernambucanos, cearenses, baianos e tal, os caras retomaram as suas raízes, voltaram, né? Fizeram um êxodo urbano mesmo, voltaram É, para sua terra para ficar mais perto da família, por um dos motivos, claro. e outra também para ficar um pouquinho longe dessa loucura, porque em São Paulo, no Rio de Janeiro, o aluguel é caro e o sujeito não estava É, conseguindo manter, mas perto de casa tem lá claro. um abrigo familiar, algum apoio, sabe É, lá onde como, come né? dois, come cem, né? Pois é, então eu vi Claro. muitos artistas aqui de São Paulo que estavam morando aqui É. voltarem para Eu tenho né? muitos amigos, sim. Eu fiz teatro, também fiz um musical no ano retrasado, né? O Rei Arthur. E conheci bastante gente, era um elenco grande, muita gente de teatro musical, de teatro. A minha mulher é atriz também, então Uhum. nossos amigos oscilam entre atores e cantores e músicos. Então a gente acompanha aqui muita gente passando por muita dificuldade. Já ajudei bastante no início, chegou um momento em que eu não pude mais ajudar ninguém, porque eu estava vendo que daqui a pouco quem ia precisar de ajuda era eu.
É triste o negócio, né? É triste, mas é verdade, né? E Mas vamos caminhando, né, Paulinho? Vambora. Você tenta. Uma outra coisa, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também, que eu admiro muito no seu trabalho, é esse lado esses 12, né? Que você foi em 12 países da América Latina, né? Em América do Sul, né? Latina, não é, porque tem do Latina, centro também. ampliou. México é central. Claro. Então, da América Eu Latina. Eu falei cometi primeiro, esse mesmo erro. eu ia falar América Latina. Primeiro eu falei América Latina, eu falei, mas será que são todos? Bom, enfim, você que sabe. Sim, sim. E a O gente fez México já é América Central. Claro. Nós fizemos uma discussão aqui na rádio com vários artistas, inclusive um grupo muito interessante, Francisco El Hombre, né? Ótimo. Que são uma turma legal, que tem argentinos. Aí nós só uma discussão assim, pô, mas por que o Brasil vira as costas para a América do Sul, América Latina, né? De certa forma? Por que existe isso? É porque é por causa da nossa língua, do português? É porque a gente esnoba os caras ou porque a gente se acha melhor? Qual o motivo, né, do Brasil não estar tão ligado com as coisas da América, do ponto de vista político? Já esteve, né, Mercosul e outras coisas, mas do ponto de vista musical você não via esse intercâmbio. Você fez vários trabalhos nesse sentido, né? Por que você acha que tem existe mesmo esse... É porque não fala português ou porque a gente esnoba, acha que tem uns caras bregas e tal? Qual que é o sentido, assim? Porque eu não entendo muito, eu queria a sua opinião. Colibri, eu acho que tem um pouco de tudo, sabe? Eu acho que, primeiro, vamos falar das coisas boas, né? A gente não vive num país, a gente vive num continente gigante, verdade, né, que é o Brasil. O Brasil é como uma Europa. Você viaja do sul para o norte, é outro país, entende? É quase outra língua, né? Quase outra comida, outro sotaque, outra gente, sabe? Uns mais indígenas, aí lá no sul mais europeus, mais alemães, né? Aí tem mais negros na Bahia, no Rio. Enfim, são vários Brasis. E uma cultura também muito diversa, que eu mesmo, antes de começar a viajar, não fazia ideia de que era tão vasta. E quanto mais eu viajo, mais eu descubro coisas novas sobre o Brasil. Então, primeiro tem isso, o Brasil não conhece o Brasil. A gente tem que descobrir... Aldir Blanc escreveu isso. Exatamente. Então, a gente ainda tem que descobrir o Brasil, né? Descobrir realmente que cultura é essa, que povo é esse, né? O verdadeiro Brasil. E depois, quando descobre, fica embasbacado, porque é um esplendor. O Brasil é um esplendor de cultura, de festa, de comida, de história, de poesia, né? Então, parece que já é suficiente para o brasileiro ele ter essa diversidade, né? É diferente. Isso acontece também em todo o povo latino. Por exemplo, o cara lança um disco na Argentina, lá na Patagônia, lá na pontinha, no dia seguinte... o México, lá na outra ponta, já está escutando, porque é a mesma língua, porque também tem a mesma história de colonização. Agora... E tem aquela penetração no mundo hispânico da América do Norte, dos Estados Unidos também, né? Claro, e às vezes acaba chegando lá também. Por exemplo, o Texas, o que tem de hispânico no Texas... A gente fica isolado nesse português aqui. Entendi. Né? E acho que como proteção... né? E aí começa a entrar as coisas mais negativas, né? Primeiro a Copa do Mundo, que eu acho que causa essa sensação de competição, de que nós temos que vencer no futebol e que eles são nossos piores inimigos, lá vem os argentinos, bobagem, essas coisas. Bobagem, Depois tem as coisas assim mais exóticas, né? A Colômbia com a cocaína, o Pablo Escobar... o Paraguai com os produtos falsos, sabe? Os argentinos invadindo Búzios e Florianópolis, esses preconceitos, né? que vão aparecendo na nossa infância. Depois tem também assim, a nossa música é tão diversa, tão forte. A gente teve gerações e gerações de gênios, né? Se você pensar a partir de Villa-Lobos para frente, se você for fazer uma lista de gênios da música brasileira, chega a 100 fácil, entende? Verdade. Então, até o brasileiro se interessar assim, pela música latina, ele ainda tem que passar por muitos gênios aqui dentro. Quer dizer, a nossa cultura é muito, muito forte e acaba, né, não dando muita bola para os vizinhos lá, para os irmãos. A gente acaba sendo autossuficiente na questão da diferença e da diversidade. Mas
Se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um. Ou seja, o dia que eu cruzei essa janela, essa porta, esse muro, eu tive assim uma epifania na minha vida, entendeu? E eu cruzei através do Uruguai, que nem é um país assim, né, com essa importância toda, com essa fama toda, mas é um país incrível. Quando eu entrei no Uruguai por causa do Jorge Drexler, o autor de La Idade del Cielo, que eu fiz a versão para a Idade do Céu, quando ele me levou no Uruguai e eu comecei a conhecer o mundo latino através do Uruguai, e ele foi me apresentando outros artistas, porque aí depois ele me levou para a Argentina e eu conheci Kevin Johansen, que me apresentou a Lisandro Aristimuño, da Patagônia. Kevin também me apresentou a Andrea Echeverri, da Colômbia, de Los Aterciopelados. Depois eu conheci no Chile, fui ao Chile com Drexler e Kevin para um festival, e lá conheci Nano Stern, Camila Moreno, Francisca Valenzuela. E aí eu comecei a descobrir que existia um mundo muito parecido com o meu, porque nós somos hermanos, né? Embora a gente não constitua essa família, mas são os hermanos, não são hermanos à toa. Os hermanos são muito parecidos com a gente, sentem muito parecidos com a gente, né? Em cada país que eu visitei nessa série, e que eu perguntava um pouco assim, me descreve como é que é o seu país, né? Perguntava para o cientista, para o artista visual e para o músico, todos pareciam estar falando do Brasil. Que legal. Quer dizer, existiu a latinidade, está lá, né? A coisa do Brasil está lá. Nós embora tenha o português, isso aí. Embora tenha línguas diferentes, a história é a mesma, porque o que era? Esse território todo aqui, que a gente chama de latino, era habitado por povos primários, incas, maias, astecas e todos os povos indígenas brasileiros tinham uma cultura vastíssima, muito desenvolvida, e nós fomos invadidos por piratas brancos europeus que mataram, dizimaram, roubaram, e hoje a gente vive a herança dessa história. A América Latina inteira, a democracia da América Latina inteira é idêntica. Sabe como é? Os congressos estão cheios de bancadas de empresas, né? Farmacêuticas, empresa de arma, bancada religiosa, bancada moralista, bancada sempre com dinheiro envolvido, né? E uma desigualdade gigante social em todos os países com muita violência e com os governos todos meio assim mentirosos, né? Se ligando nesses conchavos para poder facilitar a exploração da terra, a exploração do povo, o mercado, entendeu? Tudo isso que a gente vive aqui no Brasil é um retrato da América Latina. Então, eu espero que esses meus projetos latinos, que eles colaborem minimamente para essa consciência do povo latino, eu chamo Brasil e esses países todos, do México à Argentina, para a consciência de que ou a gente vai se unir, né? Isso não será feito pela política, nem pela sociedade assim formal, ou a gente vai se unir através da arte e da ciência, que é onde a comunicação se dá com muita verdade humana, entendeu? Ou a gente vai se unir e entender que somos um povo habitando a mesma terra, esse continente que se chama América, né? Ou a gente vai entender que somos o mesmo povo e se fortalecer perante o mundo, ou a gente vai ser explorado aí ad infinito, entendeu? Eu espero que a série passe na Europa, no Japão, e na Austrália e no Canadá, para tirar um pouco essa imagem de que os latinos são esse povo da corrupção, da droga e da violência e da desigualdade. Nós somos isso também, mas somos criativos, porque a minha série trata de criatividade, é um abraço à ciência, é um abraço à música latina, um abraço a artes visuais latinas, ou seja, abraço à produção de mundos novos, né? Até porque o latino, de uma maneira geral, brasileiros e esses que falam espanhol, né? Os governos eles não estimulam muito nem a arte nem a ciência. Então, os artistas e os cientistas latinos eles têm que ter uma criatividade muito diferente, muito, muito curiosa, e ir por caminhos muito diferentes de quem tem apoio.
Você chega na Europa... Então, aquela ideia da União Latino-Americana, você acha que vai se dar pela arte e pela ciência, e pela música? Sem dúvida, porque a Arte. força da Europa, quando você vê qual é a força da Europa? A força da Europa é ter a sua história em seus museus, é ter as suas escolas de alta qualidade, escolas de arte, escola de arquitetura, escola de pintura, com alto padrão de professores, investimento do Estado para desenvolvimento da criatividade, da ciência e da arte. É por isso que é um território tão importante e tem uma União Europeia, por exemplo, que eles foram obrigados a se unir, porque eles construíram a própria nobreza. Eu acho que a América Latina tem uma nobreza que ainda não foi assumida pelo próprio povo. A hora que a gente entender a nossa nobreza, que é nossa história, nossa arte, nossa ciência, ou seja, nossa criatividade, nossa capacidade de produzir um mundo novo, aí não vai ter para ninguém. Porque tudo que o mundo quer é aprender como é que se é feliz sofrendo tanto. Muito bom. Isso é o que nós temos para ensinar. Nós somos perfeito nesse sentido. A gente consegue se virar nessa dureza consegue se toda. virar, Né? o jeitinho brasileiro. A gente vai com essa esperteza, né, da criatividade, encontrando um jeito de brilhar. Legal. Então, minha série é sobre esse abraço. Legal, é um abraço, que é isso aí. Tu Casa És Mi Casa está na HBO, né? Que a gente já está anunciando. E também a gente vai aproveitar agora, né? Porque o pessoal deve estar falando, pô, o Colibri está conversando com o Paulinho, estão lá e não tocaram música nenhuma, pô. Quero ouvir a música do Paulinho, pô. Esqueceram de tocar música. Ah, vou tocar. Então vamos tocar duas de uma vez já. Você deu gancho para a Idade do Céu, né? A Idade do Céu, né? Do Jorge Drexler, que você fez a versão. E a gente vai ouvir aqui uma gravação com Kevin Johansen, né? Argentino, num show que você fez. Você lembra desse show quando foi? Lembro, esse show é o meu DVD, chama Muito Pouco para Todos, do disco Muito Pouco. O Kevin Johansen tem uma história incrível. Ele nasceu no Alasca, passou a infância nos anos 70 na louca São Francisco, Califórnia. Depois a mãe se separou do pai, que era americano, e veio morar na Argentina. Depois ele, na adolescência, foi para o Uruguai. Quando se tornou um músico, foi morar em Nova York e agora voltou para Buenos Aires. Eu digo que nessa viagem toda da vida dele, ele acabou virando um brasileiro. Que legal. Então vamos ouvir essa e vamos escolher mais uma. Não sei, Lágrimas de Diamantes. Uma que tem uma conexão. Pode ser? Tem conexão, mais ou menos? Olha, a gente pode botar o Tudo Novo de novo. Legal. Então a gente começa. A Idade do Céu fala desse eterno do universo, né? E o Tudo Novo de Novo fala da capacidade que a gente tem que ter de renovar a vida, que é uma coisa que a natureza mesmo entende? Se você imaginar aquele mundo dos dinossauros, né, sendo atacado por meteoros, pegando fogo e não sobrando nada, olha como a natureza já se refez até nossos dias de hoje. Ou seja, a natureza é em si nova, de novo, sempre, dentro da sua eternidade universal. Por isso que essas duas músicas estão amalgamadas. Tem uma conexão. Então, Idade do Céu e Tudo Novo, de novo. Vamos ouvir? Agora, roda! Colibri na Quarentena. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o Paulinho Mosca. É Paulo Correia de Araújo, é o seu nome, correto? Exatamente. Nascido no Rio de Janeiro, em agosto, certo? Isso, 53 anos. Fale. Meus pais são baianos, mas eu nasci aqui no Rio. Então, eu tenho esse DNA da Bahia com a experiência do malandro carioca, né? É onde nasceu o samba, e o samba se criou. Exatamente. O samba veio da Bahia, no Rio de Janeiro, para aquela história. De onde nasceu o samba? Na Bahia. Outro dia eu falei com aquele Edil Pacheco, você deve conhecer também. Eu falei, onde nasceu o samba? Na Bahia ou no Rio? Ele falou, na África. Ótima resposta. Ele deu a resposta. O samba vem do semba, né? Exato. Vem do semba africano, que passa pela Bahia ainda como semba e como esse samba... esse primórdio, né, esse samba pré-histórico que a gente chama aqui no Rio, e o samba nesse formato que a gente conhece hoje,
Ele sim, ele nasce no Morro do Rio, mas, claro, quem vem trazendo são as negras africanas, né? As Exato. mães de santo africanas que vão Tia trazendo o Seata, né? samba. Tia É Seata, que Seata, é, exatamente. basicamente. Né? Então, que vem da Bahia, que Que vem vem da da África. Bahia. É. Então, na Segundo o verdade, essa Roberto Mendes, comunhão. ela não vem da Bahia, ela vem de Santo Amaro. Aí começa o Ô, ufanismo. Paulinho, você entrevistou tanta gente, né? A gente às vezes faz assim uma coisa, generaliza, o cara fica, não é Bahia, né? É Santo Amaro. É na Bahia, mas é Santo Amaro. Então o pessoal sempre defende os seus redutos, né? Mas o que é Olha, legal cara, isso, né? a Bahia é tão interessante com essa coisa ufanista que outro dia eu vi na televisão o cara falando de um trio elétrico, aí ele dizia assim: esse trio elétrico aqui é o melhor trio elétrico do mundo e também da Bahia. Porque A não é Bahia, fácil, não é a fácil. Bahia, exatamente, a Bahia estava em outro universo do mundo. A Bahia, mas é verdade, eu Muito concordo com bom ele. isso. Muito bom. É um jeito, né, de você. E também tem um pouco assim, nós, né? Você é do Rio de Janeiro, né? Eu sou aqui de São Paulo, então a gente também tem você que viajou tanto, às vezes a gente fica muito no nosso eixo Rio-São Paulo, né? É bom É, quando você viaja, eu como jornalista pude viajar o Brasil todo também, e você como músico também, a gente quebrar um pouco essa coisa assim, né? O eixo Rio-São Paulo, só aqui que tem as coisas e tal. que é Quebra isso? tudo, isso é ridículo, né? Não, É na bom quebrar tudo. verdade, o que se descobre mesmo é que a fonte das coisas está fora desse eixo. Esse eixo só é a vitrine onde Exato. essas fontes se encontram e trazem suas misturas feitas lá para poder chegar aqui na vitrine e se colocar na vitrine e Hum. depois a gente vai juntando tudo, né? Paulinho, quando você começou a sua carreira desde garoto, assim, 13 anos tocando violão, né, pelo que eu sei, e Aham. que te levou à música? Tem um estalo, assim, porque a gente sempre procura saber do artista onde que foi, na memória afetiva dele, onde foi o momento que falou assim, bom, vou fazer esse negócio aí, vou tocar música e tal. Teve alguma pessoa, alguma música, alguma coisa que falou, é isso que eu quero fazer? E quando que deu esse estalo? Se é que Bom, foi um estalo, né? Não é, sei, né? eu sou o quarto filho, né, de uma É. família numerosa, assim. Eu sou o caçula e sou temporão, ou seja, eu nasci 5 anos depois da minha primeira irmã, né? Uhum. Então, quando eu nasci, já tinha muita gente em casa e já tinha muita diversidade musical, porque Olha, um legal. irmão escutava rock, o outro escutava MPB, minha mãe gostava muito de bossa nova e de Roberto Carlos, meu pai só escutava música clássica, a cozinheira da casa escutava rádio AM, então eu escutava música brega, cafona, sei lá como chama, romântica, é, e minha irmã gostava de homem bonito. Então ela misturava Fábio Júnior com Peter Frampton, né? Eram dois caras bonitos, vamos Dois reconhecer, caras pô. bonitos. Ela gostava de homem bonito. Então, com essa diversidade, ou seja, eu já nasci com essa música muito, né, muito múltipla em casa. Eu me Uhum. apaixonei rapidamente, primeiro pelos discos que meus irmãos compravam, tinha essa diversidade, mas eu gostava muito da rádio. Rádio, Aqui, delícia. eu adorava rádio, porque eu me lembro de... Meu pai comprou um 3 em 1 da Aiwa e tinha umas caixas de som bem grandes. Eu deitava assim o travesseiro na caixa de som, porque eu gostava de ver o locutor falar. E aqui no Rio a gente teve a Rádio Cidade, Teve, que Rádio tinha Cidade, que, lembro. que foi a primeira vez que os locutores deixaram aquele tom mais formal da Rádio Mundial, que falava, agora vocês escutaram, não sei o quê. Exato. E começou a entrar uns malucos que gritavam no microfone, e muito engraçados, eles faziam versões e gincanas, né? Eu considerava aqueles caras meus amigos, assim, sabe? E foi através da rádio que eu acho e desses discos de casa, que tinha desde Caetano Veloso, Gil, Djavan, Zé Ramalho, Geraldinho Azevedo, né, de um irmão, o outro trazendo The Clash, Led Zeppelin, Beatles, Stones, minha mãe com esse Roberto Carlos, foram essas canções e a rádio que me deu vontade de ser um compositor de rádio. Por isso que assim, eu não tenho disco instrumental, não tenho nenhuma música de 10 minutos, todas as minhas músicas têm rima, têm refrão,
tem parte A, parte B, tudo bem na forma assim, que a rádio gosta. Elas duram em torno de 3 minutos. Eu sou um cancionista, justamente porque o meu estalo, como você citou, é o encontro, né, da música diversa com a rádio. Com essa pílula que toca na rádio, com esse refrão que explode. No Zumbido, quando eu entrevistei o Zé Miguel Wisnik, ele me falou do refrão, né? O refrão vem do verbo refrear, ou seja, por isso que você freia, você começa a música falando alguma coisa, ela vai evoluindo até que ela freia no refrão, né? Aí você começa ela de novo, aí acelera para ela refrear. Exatamente, não. É lindo. E eu me apaixonei por essa ideia de que uma letra pode te levar a um refrão, e aí você faz outra letra que leva ao mesmo refrão. Entende? Essa ideia de que a diferença entre significado e sentido. Ou seja, que o significado está lá no dicionário, mas o sentido não está no dicionário, o sentido está na situação que as palavras acontecem. Sim. E na percepção de cada um. Então, esse encontro da poesia, né, do Chico Buarque, do Caetano, dos poetas do Clube da Esquina, e os primeiros poetas que eu comecei a me apaixonar, Fernando Pessoa, o Vinícius de Moraes, Camões, eu lembro de comprar um quadrinhos do Camões, e depois começar a ler mais poesia. Esse encontro das palavras com a música, com o refrão, acho que foi esse meu estalo. Foi por isso que eu comecei a compor, para imitar os meus ídolos do rádio. Legal. Qual foi a primeira? A primeira canção que eu fiz mesmo chamava A Tribo. Era uma imitação assim do Caetano Veloso. Você lembra? Lembro, falava assim: na nossa tribo não tem cacique, nem índio selvagem. Na nossa tribo balança o ritmo do amor e da viagem. No nosso ninho não tem passarinho, mas também ele canta com saudade. Mas nossos ritmos não se cruzam e de repente a gente fica na vontade, bam, 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 de se balançar, bam, 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 ao som da nossa tribo, que leva o seu sorriso e traz um beijo, um carinho seu e mais. Essa do Caetano, e mais? É super caetânica, né? E uma outra bem primeira, assim, devia ter também uns 13 para 14 anos, chamava Kid Pena, a história de um cowboy que chega numa cidade para desafiar para um duelo, não sei o quê. Enfim, eram canções bem simples, né? Com uma poesia bem adolescente, às vezes para o humor, às vezes com essa coisa meio hippie, assim, tentando parecer o Caetano. Até eu descobri o meu próprio caminho mesmo, né? Que aí eu fui estudar uma escola me formei como ator de teatro na Cal, e depois do teatro me envolvi um pouco com cinema e depois com filosofia. Eu conheci um grande mestre chamado Cláudio Piano, já falecido. Ele era um especialista em Gilles Deleuze, que é um francês. Então, fiz 8 anos de, não vou dizer de curso, de convívio com esse mestre, porque eu comecei frequentando um grupo de estudo que ele ministrava, mas depois a gente ficou tão amigo que eu passei aí na casa dele para a gente ficar, enfim, estudando tudo. Cláudio era um cara fantástico que misturava muito as coisas, né? Eu me lembro de ver Blade Runner, o filme, para ele me dar uma aula de Platão. Entende? Olha, que legal. Ele me apresentou o Glenn Gould, que é um pintor, um pianista, mas ele não falava que era bom de ouvir o Glenn Gould, não. Ele gostava de ver o Glenn Gould, porque o Glenn Gould ele tem um gesto muito diferente de um músico. Ele é um performer, assim, ele entra dentro de um corpo histérico, sabe? Quando ele está tocando. Então, o Cláudio me mostrava quadros do Francis Bacon e do Egon Schiele, que são os corpos distorcidos, para poder a gente ver esses corpos distorcidos no corpo sem órgãos do Arthur,
por exemplo, no teatro, ou no próprio Glenn Gould tocando o Beethoven rápido, entendeu? Muito louco. É uma Então, mistura, essa coisa exatamente, mistura tudo, legal. exatamente. Isso é só para te responder o que fez a minha cabeça mesmo, o que deu o meu caminho para sair dessa adolescência neo-hippie, né, que gostava de imitar os outros, e até descobrir o meu caminho nessa junção de artes plásticas com cinema, com filosofia, né? Que passou a ser a minha inspiração da vida, ser um pouco de tudo, ser uma espécie de clínico geral. Foi isso que me levou para a televisão e para séries sobre música, sobre ciência, enfim. Que você está envolvido até hoje. Exato. Agora, o Garganta Profunda foi uma coisa de grupo vocal, né? Que foi um dos primeiros trabalhos. Quantos anos você tinha no Garganta? 17. Aí você gostava daqueles grupos vocais, aquela vocalização? Tipo, na verdade, eu estava estudando teatro nessa escola onde eu me formei, quando o próprio Garganta foi fazer uma apresentação lá. E eu fiquei muito impressionado, porque eram 23 cantores sem instrumentos. Mas você escutava porque eles faziam o instrumento com a boca. A capela, aquela coisa, né? Muito. O beat, fazia, né? O outro. Então, assim, os grupos se dividiam em instrumentos com a boca. Eu fiquei fascinado por aquilo, pedi para entrar no grupo, e ali foi realmente a minha verdadeira escola. Porque primeiro cantar dentro de um coral, você está dentro da harmonia. Você não está ouvindo a harmonia de fora, estudando ela. Você está sendo a harmonia. Cada vez que você muda a sua nota e o outro muda, você entende o próximo acorde a partir de você mesmo, a função da sua nota. E mais do que isso também era a questão da diversidade musical do Garganta. Nosso repertório ia de Roberto Carlos a Beatles, só que passava por áreas imperiais, por canto gregoriano, por composições próprias nossas, que às vezes os diretores gostavam e faziam arranjo, enfim. Era uma loucura muito diversa, assim, ter canto impostado e, ao mesmo tempo, na música seguinte, está fazendo um som de guitarra com auá, sabe? Né? Então, essa era uma brincadeira. Garganta era como uma brincadeira, era um parque de música. Essa ideia toda de diversidade, ela começa nessa infância minha, por isso que eu te falei, né, dos irmãos, ouvindo muito tipo. Eu sempre vivi num mundo onde ele só se tornava viável a partir da diversidade. Acho que por isso que eu me tornei esse cara que tudo me interessa, entendeu? Que bom. Tudo me interessa. Tudo e Inimigos do Rei depois foi logo depois que você saiu do Garganta, já começou? Aí vamos fazer uma banda e tal. O Inimigos começa dentro do Garganta. Ali mesmo. Ali mesmo, porque um dia o diretor do coral, ele resolveu fazer um projeto que era o seguinte, ele pegou os 23 cantores do coral e resolveu fazer pequenos grupos, como exercícios. Então, duetos, trios, quartetos, quintetos, sextetos. Cada pessoa do Garganta podia fazer parte de 3 grupos. Então, eu fazia parte de um octeto, né, de um quarteto, que um octeto que cantava, sei lá, áreas imperiais, um quarteto de Tom Jobim, e aí a gente fez um trio anárquico, né, que era os Inimigos do Rei. Que aí a gente só cantava as músicas mais doidas, assim, punk rock, aí era legal, era um grupo diferente. Isso aí já estamos falando que ano isso aí, mais ou menos, Inimigos do Rei? Ainda dentro do Garganta, 87, 88. Aí a gente sai do Garganta Profunda para gravar o primeiro disco em 89, já fora do Garganta como banda. A gente saiu do Garganta, chamou uns músicos e viramos uma banda, um trio vocal, que tinha uma banda de 4 músicos, bateria, baixo, teclado e guitarra, e começamos a fazer shows em bares aqui no Rio de Janeiro, e eram shows hilários, assim, só de palhaçada, mas com uma banda muito boa, muito capaz. Os arranjos vocais eram bons, que a gente vinha da experiência do Garganta. Então, chamou a atenção, a gente formou um público muito rápido aqui nos bares. Eram sempre bares para 80, 100 pessoas, mas rapidamente esse grupo se tornou fiel, a gente começou a aparecer nos jornais e, enfim, até ser contratado pela CBS, que virou Sony,
e gravar o primeiro disco, que tinha a barata chamada Kafka e a Adelaide, minha anã paraguaia, e foi um sucesso retumbante, assim. Realmente. Porque assim que a gente tocou direto essa aí. Assim que a gente chegou na televisão, com as nossas danças malucas, né? Eram 3 atores, né? Palhaços de escola de teatro. Assim que a gente chegou na televisão, assim, o Faustão, a Xuxa, a Mara Maravilha, o Milkshake da Angélica, a gente era perfeito para esse tipo de programa, né? A atração. Quando a gente começou, o Chacrinha já tinha morrido, mas a gente era... Vocês não pegaram a época do Chacrinha, né? Mas a gente era um artista típico do programa do Chacrinha, porque a gente invadia seria a plateia, a gente jogava também objetos. Palhaçada, Era muita palhaçada, era muito divertido. Imagina, eu tinha 21 anos de idade, era tudo que um garotão poderia querer, né? E aí você assume o solo quando? Que ano que é, exatamente? Em 93, né? Eu saio. Foram 4 anos de Inimigos do Rei, com 2 discos. Eu saio ali por volta de 92, começo a fazer meus shows. Eu comecei a escrever canções que não eram engraçadas e, paralelamente ao Inimigos, eu comecei a fazer apresentações de voz e violão em bares. Da mesma maneira como Inimigos começou, eu comecei a minha carreira solo. Comecei a tocar minhas músicas em bares. E aí alguns amigos que iam nesses shows começaram a falar no meu ouvido de que minhas canções tinham uma força também, uma identidade, e que eu poderia facilmente fazer uma carreira solo paralela. Mas os Inimigos não aceitaram que eu fizesse uma carreira paralela. E aí, quando eles não aceitaram, eu saí. Ciúmes. Eu entendo, compreendo. Mas aliás, a história da música brasileira, do rock and roll, a gente teve, como eu te falei, né? Eu entrevistei agora o Leone, ele falou do Kid de Abelha e da Heróis da Resistência. Sempre tem um rompimento na hora do cara se expressar, né? Claro, aí não tem exato. Né? Muda, né? Às vezes o cara tem muito a dizer, né? E dentro de uma banda, você tem que dividir muitas coisas, né? Votação, maioria, essas coisas. Arnaldo Antunes e Nando Reis têm umas carreiras lindas, solo, né? E você vê que não cabia mais ali dentro. No Titãs era uma assembleia, era complicado, né? Imagino, ainda tinha o Liminha, né? Mandando geral ali. Mas é isso. Eu acho que banda é uma escola maravilhosa. Eu tenho assim uma admiração profunda por bandas duradouras como Paralamas, o Skank, ou os Stones também, né? Que tem uma história de durabilidade assim muito grande. É difícil administrar, né? Porque vamos ouvir 2 do Paulinho Mosca, que você escolhe aqui. A gente já ouviu o Idade do Céu e Tudo Novo de novo, né? E agora tem o Lágrimas de Diamantes e O Jeito é Não Ficar Só. Vamos ouvir essas 2? Fala um pouquinho. Eu queria falar. O Lágrimas de Diamantes é uma canção do disco Tudo Novo de Novo, e ela tem uma história muito interessante. Esse disco foi todo feito por causa de umas fotografias que eu comecei a fazer do meu próprio rosto refletido em objetos de metal dos banheiros dos hotéis em que eu me hospedava nas turnês. Foi uma coisa que começou em Nova York, uma semana antes dos atentados. Eu tinha comprado uma câmera digital e fiz uma foto da maçaneta do banheiro do quarto, em que coube meu corpo inteiro, que era uma maçaneta em forma de um ovo. E dei um nome para essa foto, que era justamente o Ovo de Novo. E essa foto, Ovo de Novo, é que virou o Novo de Novo da música. Porque eu acabei escrevendo uma letra chamada Tudo Novo de Novo, e aí eu entendi, né, que eu poderia fazer dessas fotos um processo de um disco. Fui ao Japão, numa turnê também, e fiquei num hotel em que a torneira do banheiro, o lugar onde você abria para fechar e abrir a água, era um diamante de plástico, uma imitação. Né? E eu consegui colocar o reflexo do meu olho exatamente acima do buraco onde saía a água. E tirei uma foto. A essa foto, eu dei o nome de Lágrimas de Diamantes. Legal. Depois, assim, uns 3 meses depois, eu estava na Bahia, lá nos Lençóis, né? E eu fui caminhar num lugar que tinham cristais que saíam do chão, essas pedras, né? Pedras que crescem.
fui visitar uma trilha de cristais. E nessa trilha desses cristais, me lembrei do diamante do Japão e comecei a cantarolar uma letra, né, que dizia: lágrimas de diamantes, de dia lágrimas, à noite amantes, lágrimas de diamantes. Um trocadilho assim, com a palavra diamantes, dia, noite. E pronto. Quando voltei para o quarto, fiz uma música que era um samba originalmente. Quando cheguei de volta ao Rio, que eu olhei a foto japonesa, transformei esse samba numa canção pop. Beleza. Que se chama Lágrimas de Diamantes. Eu acho que ela é prima do Tudo Novo de Novo, porque as duas tratam de superação, né? A ideia de que cada lágrima nossa vai se transformar numa pedra preciosa, ou seja, essas dores que a gente sente hoje serão nossas verdadeiras forças do futuro. Legal. E qual é a outra que você... O jeito é não ficar só. Que você essa é a minha canção preferida do meu disco mais recente, que se chama Beleza e Medo. Beleza e Medo. Disco, eu li um texto aqui da Zélia Duncan, incrível também, a respeito, né? Muito legal. Ela escreveu, linda, uma parceiraça. O Beleza e Medo é o meu disco mais recente, ele é de 2018. Era para ser um disco só sobre a beleza, mas realmente em 2018, com o impeachment da Dilma e a subida do Temer, eu já estava começando a sentir medo, porque já havia um clima no país de que essa extrema-direita ia ascender. Como eu disse, eu sou sempre muito bem informado, então eu já imaginava o que viria aí com esse genocida no poder. Então o medo foi entrando para o disco, eu fui compondo canções sobre o medo e pedindo, a Zélia escreveu comigo uma canção nesse disco chamado Medo do Medo, mas finalmente essa canção, O Jeito é Não Ficar Só, é uma canção que eu não tenho parceiros, foi a última canção que eu escrevi no disco, já imaginando que, como o título diz, né, que o jeito que a gente tem de passar por essa situação é não ficar só. Mais uma vez, o abraço, o encontro e a união é que vai ser a saída dessa crise imensa que a gente está passando. Beleza, então vamos ouvir Lágrimas de Diamantes e O Jeito é Não Ficar Só. Roda! Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o Paulinho Mosca. Eu não perguntei porque Mosca, né? Tinha que perguntar, né? Esqueci de perguntar. Paulo Correia de Araújo, né? Tem 2 filhos, né? Um de 24, outro de 10, é isso? Que legal. O Tom e o Tim. O Tom e Tim, que dá uma dupla também, dá para rolar. Você está com o zumbi dos EPs que vão sair, estão sendo liberados aí nas plataformas digitais, que é o teu trabalho lá na televisão, que são duetos, são encontros. Isso. Você vai colocar as falas também, as entrevistas, ou você vai colocar só as músicas? Não. Os EPs são só com as 3 faixas que cada um tocou. Legal. E também tem como chama o projeto? Tu Casa Es Mi Casa. Es Mi Casa. É tão legal. Tu Casa Es Mi Casa. E está na HBO também. E a gente vai acompanhando, que já está todo. O último episódio passa segunda-feira que vem, às 8 horas da noite, na HBO. E fica depois você pode entrar no streaming lá no HBO Go e assistir. HBO Go, no aplicativo, você pode baixar por streaming os 12 episódios. Tá bom. Agora, eu falei que você vinha fazer uma entrevista comigo, aí um amigo comum fala assim, não, eu preciso fazer uma pergunta para ele, tá bom? Aí eu falei assim, então roda, vamos ouvir, depois eu vou botar aqui vamos ver se a gente consegue ouvir aqui. O Paulinho Mosca é o meu melhor amigo, e a pergunta que eu tenho para fazer para ele não é bem uma pergunta, eu quero que ele diga para todo mundo o que é a sala de vidro e o que é ser artista. André Bujanra. Meu querido, esse não é meu amigo, esse é meu irmão. Bom, vou respondendo a pergunta dele. Eu conheci André Bujanra quando eu tinha 13 anos de idade e ele 15. E eu encontrei ele num acampamento, numa colônia de férias em Campos do Jordão, chamada Acampamento dos Pumas, onde a gente passava 23 dias, né, lá, fazendo uma série de atividades maravilhosas, desde esportes, né, futebol, basquete, vôlei, handebol, beisebol, espirobol, que era um soco numa bola, até teatro, música, enfim,
o almoço era num refeitório gigante com 250 crianças, aí tinha canção para comer, para agradecer, tinha os monitores, enfim, era realmente uma colônia de férias maravilhosa, onde eu fiz muitas amizades maravilhosas, mas realmente o Abu foi aquele que me despertou, na verdade, porque ele tem um humor maravilhoso, um amor maravilhoso, né? E ele já tocava assim, umas coisas meio bluesing, né? Acordes com sétima. E então, quando tinha assim, teatro, ele era o mais engraçado. Quando tinha música, ele era o roqueiro. Aí, quando tinha esporte, ele também inventava um jeito de todo mundo rir. Eu vi nele, né, um artista. Eu vi nele exatamente isso. Qual que é a diferença? Você falou, você tinha 13, ele tinha 13 e ele 15. Certo. Isso Eu é vi mais nele velho. assim, um artista. Eu vi que ele era um artista. Cantava, atuava. E a sala de vidro era justamente um espaço interno, né, do acampamento. Tinha os dormitórios davam numa salinha que tinha a parede toda de vidro, vidros quadrados assim, e tinha um nome mesmo, sala de vidro. A reunião hoje vai ser na sala de vidro. Aí todo mundo ia para a sala de vidro. E depois de um show desses de acampantes em que ele cantou, contou piada e atuou, fez tudo com fantasia, com tudo, a gente sentou para conversar na sala de vidro. Lembro que estava chovendo e eu perguntei para ele assim, poxa, Abu, eu queria ser artista como você. E ele me deu uma das respostas mais lindas. Ele disse assim, ô Paulinho, se você quer ser artista, você já é. Foi tão lindo, sabe? Porque ele foi um irmão mais velho mesmo, né? E a partir daquela permissão que ele me deu, né? Porque se eu queria, eu já era, foi um ensinamento maravilhoso, porque eu acredito nisso até hoje. Para ser artista, você tem que querer, Exato. né? Tem que querer muito, tem que ter esse desejo. Por isso que ele pergunta o que é ser artista. Ele estava te provocando para você contar essa história, né? Exatamente. Ser artista é querer ser artista, né? Exato. Você ter o desejo de aventura na vida. Ser artista é você usar a vida como matéria-prima. E isso só se faz com um amor à vida. Sabe? Você tem que... E só se ama a vida tendo a consciência de que a vida é essa diversidade da que a gente está falando desde o início. A vida é naturalmente diversa, né? Das plantas, dos animais, dos seres humanos e daquilo que a gente não sabe, do mistério. A vida é essa complexidade. Eu tenho um triângulo que eu sempre repito, que eu gosto de dar de presente para as pessoas, que é o seguinte, um triângulo mesmo. E em cada ponta desse triângulo equilátero, né, de lados idênticos, a gente vai escrever uma palavra. Numa a gente vai escrever vida. Na outra ponta a gente escreve arte. E na outra ponta a gente escreve liberdade. Legal. Então é o seguinte, é como se esses três fossem irmãos siameses, entendeu? Como se um fosse o sinônimo do outro. São três abstrações que a gente não consegue explicar direito o que é a vida, o que é a arte. Ele falou, né? O que é ser artista, o que é a liberdade. Eu diria que os três são exercícios. A vida não é, a vida se exerce. A liberdade não é, você exercita a liberdade. E a arte também não é, ela é um exercício. Então, quando alguém te perguntar o que é a vida, você pode responder, é uma arte livre ou uma liberdade artística. Vai juntando as pontas do triângulo. Isso. Se você se perguntar o que é a liberdade, é uma vida artística ou uma arte viva. E, finalmente, respondendo ao meu irmão Abu, o que é ser artista, o que é arte, né?
é ter uma vida livre, é exercer a liberdade na sua vida. Então, é isso. Ser artista é exercer liberdade na sua vida, é ter uma vida livre. É o que eu tento fazer. Eu sabia que ia te deixar emocionado a presença do Abu, que é uma figurada. Eu conheço essa Pô. história já, porque ele sempre me contou essa história. Ele falou: você precisa falar com o Paulinho Mosca, Colibri, você precisa conversar. Eu falei: um dia eu vou falar com esse cara e vou botar você para fazer a pergunta e tal, né? Só para ilustrar para quem não conhece, o acampamento Pumas era um acampamento educacional de férias, né? Então via gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, por isso que acabou. Da Bahia, do Brasil todo, né? E era um modelo, assim, que tinha em Campos do Jordão, assim como o Paiol Grande, eram os dois acampamentos dessa época que faziam, eram acampamentos que nas férias a molecada ia lá, educacional, né? Acampamento no modelo canadense-americano e tal, né? É isso. Exatamente. Eu sei porque eu participei dos dois acampamentos. Que maravilha. Mas é isso. E aí é legal. Agora, uma provocação inspirada no pai do Abu, do André. Provocação. O que você fez com o André de música? Bom, o mais importante que a gente fez foi uma trilha de um filme. Ele é um trilheiro premiado, né? Já um mestre de trilha. Então, quando apareceu para mim a primeira oportunidade de fazer uma trilha de um filme, eu liguei para ele e falei: me ajuda, né? Porque você é o experiente. Então, a gente fez uma trilha juntos, de um filme chamado Minutos Atrás, do Caio Só, com 3 atores, o Vladimir Brista, o Otávio Miller e eu. É um filme muito interessante porque esses 2 grandes atores, Vladimir e Otávio, meio esperando o Godot, eles saem numa carroça por uma estrada que nunca chega, eles não sabem para onde estão indo e também não chegam a lugar nenhum, não encontram ninguém e ficam sempre discutindo coisas poéticas. E essa carroça é puxada por um cavalo, que sou eu. Assim como foi minha oportunidade de ser o Tom Waits na vida, né? Então eu puxava essa carroça. Puxava essa carroça e eu era uma espécie de ombudsman, né? Eu ficava criticando a conversa deles através de música. E o Abu foi o meu parceiro nessa trilha. Legal, bacana. É bacana, né? Porque essa amizade de garoto, né? De adolescente, de garoto, menino mesmo, né? Claro. E que segue trabalhando também, né? E eu espero que você faça mais projetos, porque o André também está na situação assim, de que fazendo 200 coisas também, né? Ele sempre aqui super ativo e tal, muito legal. Ele sempre foi o nerd do computador, né? Foi na casa dele que eu ouvi o primeiro som de internet, aquele... E ele não só me mostrou o som da internet, como a primeira coisa que ele me mostrou na internet foi o site da NASA mostrando o planeta Terra em real time. Então, e tem um universo umbigo também, que vocês têm uma relação também no universo umbigo. Total, não somos... É um disco dele, né? Mas todo disco dele é meu e todo disco meu é dele. Que legal. Legal essa amizade, essa parceria, muito bacana. Bom, mas vamos ouvir mais uma antes da gente encerrar? 2, vamos botar 2, porque o povo está reclamando, não está tocando Paulinho Mosca. Vamos embora. Então vamos botar qual agora? Nós temos o Seta e o Alvo, a Seta e o Alvo, né? A gente podia ouvir agora, você fala dessa música, e a gente encerra com Pensando em Você. O que você acha? Legal. Pensando em Você, que fica no ouvido lá no final, aquela música. Ótimo, Não, vou falar das 2. Fala. Primeiro vai falar da Seta e o Alvo, depois a gente vai fazer um intervalinho rápido. Tá bom, para encerrar. Tá bom. A Seta e o Alvo tem uma história muito interessante. Foi um sonho que eu tive. Eu sou de família católica, mas rompi assim com a instituição da igreja com uns 16 anos, me tornei um ateu científico. Mas essa noite, antes de fazer a música da Seta e o Alvo, curiosamente eu sonhei que eu era Jesus. De verdade. Assim. Eu estava em cima de uma montanha, uma túnica branca, muita luz, e me lembro das pessoas assim, olhando para cima. E, curiosamente, o que eles esperavam eu dizer alguma coisa, como se fosse assim um sermão, né? E eu abri a boca e a frase que esse Jesus, que era eu, falou para todo mundo foi:
Eu falo de amor à vida e vocês de medo da morte. Essa frase, que tinha o sentido de vocês entenderam errado o meu recado. Vocês transformaram o meu discurso numa religião institucional que usa o medo da morte para explorar a fé das pessoas, quando, na verdade, o meu discurso é a fé no amor vivo, hoje, e não num céu. Eu falo através de metáforas e vocês estão achando que é linguagem direta. Então eu acordei com essa frase, com esse sentido que eu senti assim, no personagem, e curiosamente fui ao banheiro, assim, escovar o dente, e eu estava de cabelo comprido e barba. E embora o verdadeiro Jesus não seja esse cabeludo barbudo que os Estados Unidos inventaram, né, seja um árabe, eu me achei parecido com esse Jesus aí dos quadros, e aí sentei para fazer uma canção que, a princípio, era o que eu diria se eu fosse Jesus, né? O que eu diria para a humanidade se eu fosse Jesus. E aí eu comecei com isso. Eu falo de amor à vida e você de medo da morte. Eu falo da força do acaso e você de azar ou sorte. Eu ando num labirinto e você numa estrada em linha reta. Te chamo para festa, mas você só quer atingir sua meta. Sua meta é a seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Então, um resumo um pouco dessa ideia de que eu falei, de que eu acho que eu adoro o personagem Jesus, acho que é o maior poeta do amor que já existiu, mas discordo da interpretação que se dá aos livros que não foram escritos por ele, que foram escritos por homens e com distâncias de décadas e décadas entre cada Bíblia e que talvez tenham sofrido interesses outros que não exatamente a palavra de Jesus. Então, a música nasceu daí. Depois, no meio, ela também já transcendeu e já virou um pouco eu falando com a minha própria mulher, das nossas diferenças, enfim. A música, para mim, ela começa sempre num caminho, mas ela é sempre um labirinto. A poesia é sempre um labirinto. Então vamos ouvir A Seta e o Alvo. Roda! Bora. Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o Paulinho Mosca na reta final. A gente vai ouvir a música final aqui, o Pensando em Você. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho. E eu queria saber como é que estão a tua obra toda. Então, a gente já falou do projeto Tu Casas Mi Casa na HBO, que já está todos os episódios lá colocados. Falamos Zumbido, que você está colocando as canções dessa série que você fez no Canal Brasil, né? No Canal Brasil, isso, que está disponível já na internet, o pessoal já pode ouvir. Quem acompanhou pela televisão, como eu, pode agora assistir, ouvir, né? Essas canções pelo Spotify. No meu canal do YouTube estão todos os duetos. Os duetos, legal. Os duetos. E nos Spotify da vida estão os áudios todos. Se você quiser botar aqui no final, que a gente pode botar duas, a gente põe um dueto que você escolha e a gente põe o Pensando em Você, tá? Mas eu queria saber, tá tudo, então, a tua obra toda, você está ressignificando toda a sua obra, fazendo um trabalho de acervo nesse momento de pandemia, organizando toda a obra, colocando na internet, todos os seus discos estão disponíveis, se eu for dar uma pesquisada agora, está tudo disponível, Paulinho Mosca, está tudo na internet? Falta só o duplo, muito pouco, é o único que falta. Que ainda não está nas plataformas. Faltam algumas autorizações, sim. Mas vai liberar breve, então vamos... estamos trabalhando para isso. Aquele material de Inimigos do Rei, está lá também na internet, esse material? Imagino que sim, porque quando eu saí, era da Sony, não sei o que a Sony fez. Aí tá, mas aí não é a sua responsabilidade, é isso que você está dizendo. Não, estou cuidando da minha carreira. Já passou, esteve lá e já, né? Tá. É só para saber. O que mais que a gente pode encontrar pela internet de Paulinho Mosca? O que está lá disponível? Além de todo esse trabalho que você está fazendo.
O que você está Bom, pensando em lançar? Você tem feito live, você falou que está meio paradão nesse Não, sentido. fiz algumas Fez lives no alguma? Tem início, as lives? lives estão lá no meu canal do YouTube, tem bastante coisa. Tem algumas lives, tem clipes, né? Tem videoclipes que eu fiz Uhum. do Beleza e Medo, tem trechos de shows. Cada vez que a gente lança um EP do Zumbido, o vídeo do dueto vai lá para o meu YouTube também, então já tem uns 50 lá, só os duetos. Mas eu não fiz nenhum programa assim. As pessoas pedem, faz um YouTube ensinando a gente a tocar suas músicas, mas eu acho que minhas Não músicas sei. são muito simples. Acho que dá para tirar muito fácil. Eu vejo sempre Mas você pode botar um redes. songbook aí também disponível, né? É uma ideia. Porque no nosso começo do programa eu estava perguntando aí sobre os violões que você usa, que é muito legal. Você tem uma coisa aqui com os violões, né? Você falou que usa um tipo de violão. Conta aí para nós, para quem que gosta de violão também. Eu tenho um violão barítono, eu tenho ele é afinado em si, né? Mais grave, usa cordas mais graves. Tem um resonator, que é aquele dobro, meio country. Tenho violões de cordas de nylon, né? De diversos tamanhos, aí tem timbres diferentes. Violão com corda de aço também de diversos tamanhos, com afinações diferentes. Tenho minha guitarra, enfim. É uma diversão, né? Cada instrumento é uma... Porque muita gente que acompanha o seu trabalho também tem essa curiosidade, Paulo. Assim Claro. como você tem a curiosidade no teu Zumbido, que você perguntava tudo lá para os músicos, os amigos seus e os músicos que você entrevistou, a gente também tem uma curiosidade sobre o teu trabalho também. Então, de repente, você pode fazer aí umas lives aí mostrando, né, os instrumentos, tocando, para a gente mostrando. Estou sugerindo aqui, porque eu adoro sugerir coisas, né? Ótimo. Não, pode coisa de geminiano, fica inventando coisa. Aí dá para fazer. Porque outro dia eu vi, por exemplo, o João Bosco, né? O João Bosco, que eu sempre quis tocar lá o violão que ele faz afinações malucas, né? Então, por isso que a gente não consegue no songbook tocar igual ele. Tocar igual ele é impossível, mas pelo menos se aproximar. Aí ele falou assim, olha, eu faço umas afinações assim, assado. E agora ele está fazendo uma série mostrando isso, né? As afinações, os instrumentos, os violões dele e tal. Não é? Genial. Genial, né? E você pode fazer isso também, gente. Estou aguardando. Obrigado. Vou anotar aqui seu pedido. Só sugestão. E agora você escolhe um dueto que a gente põe, que está já no seu canal, que já foi liberado, e aí a gente termina com Pensando em Você. O que você escolhe? Maravilha. Falei. Vou pensar aqui, olha, um dueto... Peguei você no pulo. Pô, me pegou aqui, pensar um dueto... Não sei, tem um dueto com... Será que já... Não sei se está no YouTube, mas está disponível no EP. Meu dueto com Nando Reis. Legal. Cantando o Segundo Sol, que é uma maneira da gente homenagear a Cássia também. Legal. Boa. Legal, bonito, legal. Porque você e o Nando Reis cantando o Segundo Sol. Legal. E o Pensando em Você, como é que foi a história do Pensando em Você? O Pensando em Você, cara, é uma canção que eu, assim, minha pedra preciosa, porque primeiro que é a canção que tem mais plays e views de toda a minha obra. Essa canção ganhou uma versão em espanhol feita pelo Jorge Drexler, meu cupido da América Latina. Ele fez essa versão porque entrou numa novela na Argentina, e essa novela se tornou muito popular. Então, a minha versão em espanhol começou a viajar pela América Latina. Eu recebo vídeos aqui de gente no Panamá, ou na Nicarágua, ou Guatemala, Peru, Chile, cantando Pensando em Você, ou Pensando em Ti. Pensando em Ti. É uma canção que também no Brasil assim, ela já alcançou uma popularidade imensa. Eu vejo as pessoas cantando. E é uma canção interessante porque ela é muito simples e muito pequenininha a letra. Ela é um exemplo até para mim mesmo de que menos é mais. Ela surgiu também com uma história interessante que eu estava tentando... eu estava apresentando o repertório para o disco Tudo Novo de Novo, na gravadora. E o diretor artístico que estava selecionando comigo o meu repertório, eu mostrava uma e ele dizia, não, é boa, mas essa aí ainda não dá. Ainda está faltando uma música, está faltando uma maravilhosa.
Aí eu falei, mas para que você quer uma maravilhosa? Ele já tinha escutado A Idade do Céu, Lágrimas de Diamantes, Tudo Tudo lindo. Novo de Novo. Já tinha escutado um monte e dizia que eu ainda não tinha uma canção boa para rádio. Aí eu falei, mas é isso que está faltando? Ele, uma canção que dê para colocar numa novela. Então eu fui meio com raiva assim para casa e pensei, vou fazer a canção mais simples da minha vida. Então comecei com essa frase, eu estou pensando em você, só que aí a minha loucura filosófica já pegou o pensando, né? E já se ligou ao pensamento filosófico e poético, e aí veio, né? Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer, porque quando penso em você, é que não me sinto só. E aí foi uma bola de nevezinha que acabou virando uma canção simples, uma canção Beatle, assim, né? Super Beatles. E o mais curioso é que eu não mandei para o diretor para ele aprovar. Eu mandei para um diretor de televisão que aprovou para a novela que ia estrear. Então, eu gravei, né? Mandei para o diretor, e quando o diretor da gravadora soube, já estava dentro de uma novela. E aí o diretor da TV ligou para ele e falou, olha, entrou uma música nova do Paulinho. Aí ele pegou a lista e falou, qual? Não tinha. E não tinha. Ele ficou muito puto, mas ele estava me enchendo tanto o saco, né, por conta dessa exigência, que ele mereceu ficar sem graça junto com o diretor da novela, de que ele não tinha. É um desafio que o artista gosta né? Como Super. Aquele desafio de você fazer uma música no dia, depois do encontro lá no Tu Casa Es Mi Casa. Exatamente. Também esse desafio de você falar, vou fazer uma música só para o cara... Claro. Né? Isso funciona muito. E foi uma surpresa, porque eu fiz a música com essa raiva assim, dele, né? Fiz esse caminho todo para a música entrar na novela sem ele saber, para me vingar. E, no entanto, essa música me deu uma alegria tão grande que hoje eu agradeço muito essa pressão que esse diretor fez. Por mais que tenha me irritado, né? Ele deu certo. Linda a música. E está marcado. Acho que todo show seu, você é obrigado a cantar essa. Se esquecer, fala, ô, Paulinho, você se esqueceu e tal. E no final Ela é o meu Satisfaction e meu Yesterday. Isso mesmo. E a minha Conceição, se diria o Calbi, né? Muito bom. Paulinho, eu não falei porque mosca, né? Porque eu sou colibri também, depois eu te explico no particular, mas você tem que explicar que você é o artista, por que mosca, que eu não falei. Bom, mosca foi um apelido nascido na escola mesmo, quando eu era criança, e eu comecei a fazer um cursinho de teatro dentro da escola, e um dos exercícios que o professor propôs é que cada aluno fosse para o palco e imitasse um animal. Só que não podia repetir o animal que um outro já tinha pensado. E como era em ordem alfabética, e meu nome é Paulo, né? Quase toda a turma foi antes de mim. Então, todo animal que eu pensava, todo animal que eu pensava, alguém fazia. E acho que eu tinha pensado assim, sei lá, num tigre, e um antes de mim fez o tigre. E eu me lembro de subir no palco e falar, pô, mas eu ia fazer o tigre também. Não pode repetir. E aí eu perguntei, o que eu faço? E alguém gritou, faz uma mosca. E eu improvisei alguma coisa com os braços, assim, com uma careta, que eu nem me lembro mais direito como eu fiz. Quantos anos você tinha isso? Na escola? Uns 13, na escola. Por aí. 10, talvez, antes. E eu fiz uma careta tão engraçada que todo mundo riu, e depois, eu me lembro assim, no recreio, né, nos intervalos da escola, meus amigos faziam fila para ficar na minha frente vendo eu fazer a careta da mosca, e eles riam e iam para o final da fila para poder ficar rindo da minha careta engraçada de mosca. Como eu comecei a fazer música dentro dessa escola, no primeiro festival de música, meus amigos levantaram cartazes escrito mosca. Então, a música, história bonita, história bacana. A música e a mosca chegaram juntas. Legal. Né? E você sempre sendo provocado e você reagindo a essas provocações. Acho que é Claro.
é um caminho seu que você escolheu, né? Depois eu entendi que música e mosca têm o mesmo som, ó. Música, mosca, música, mosca. Pronto. Né? E descobri 3 coisas boas também sobre a mosca. Dá tempo? Claro! Primeiro, a mosca geralmente vive 24 horas. Então ela tem uma urgência, ela tem que viver tudo com muita intensidade, porque ela tem pouco tempo. A segunda coisa da mosca é que ela não tem memória. Por isso que quando você tenta afastar uma mosca, ela volta. Porque ela, quando você afasta, quando ela sai para voar, ela não lembra onde ela estava pousada. Então ela procura sempre o melhor lugar, sem lembrar que alguém abanou. Ela não tem medo. E a terceira coisa é a visão, o olho da mosca, que ela é multidividida, ela é como se fossem várias telas de TV espalhadas naquele olho circular. Ela tem uma multivisão. Eu achei essas 3 características muito parecidas comigo. A urgência da vida, a escolha do melhor lugar, independente se alguém te jogou para fora. Eu sempre volto onde eu quero estar. E a minha visão diversa desse mundo maravilhoso à nossa volta de diversidades. Esse olhar da mosca. Legal, Paulinho. Vamos dar um abraço virtual aqui do colibri para mosca. De asas. Vamos de asas aqui. Colibri. A gente vai terminar com o dueto com o Nando Reis e do Segundo Sol e o Pensando em Ti, que é uma linda música. É isso aí, Paulinho. Saúde para você e para a família, cara. Muito obrigado aos ouvintes também aí pela paciência. É isso aí, valeu, um abração, tchau. Abraço, Colibri, obrigado. Colibri na Quarentena.